Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o caráter transformado por Deus. A gente vê tantos caráteres transformados, mas poucos são aqueles transformados por Deus. Existem caráteres que são transformados porque, através do convívio, a pessoa vai tendo outros critérios de vida. Por exemplo, um filho adotivo tem o caráter transformado pelos pais que o adotaram. Alguém que vai morar na casa de alguém quando criança, ainda na casa de algum parente, de algum tio ou avós, acaba tendo o caráter moldado segundo aquelas influências daqueles parentes. A criança que foge de casa por algum motivo, ela acaba tendo o seu caráter forjado e definido pelo meio que ela vai escolher, pelo lugar onde ela vai cair para receber as orientações. E por aí vai. Agora, o caráter transformado por Deus é algo totalmente diferente. Porque eu preciso querer, e eu não preciso ser criança biologicamente ou cronologicamente falando. Eu preciso sim ser criança espiritualmente falando, porque Deus, Jesus nos orientou. E aqueles que não forem como crianças não herdarão o reino dos céus. Por que como crianças? Porque somente aquele que vem como criança para Deus é que consegue ter um caráter transformado, é que consegue dizer sim, é que consegue parar de questionar e de argumentar e de buscar desculpa para a sua vida. E até então não deve estar nada boa. Até porque não existe um homem, uma mulher sequer na face da terra que possa ser chamado de justo. Porém, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se faz novo, inclusive o seu caráter. Mas eu preciso estar em Cristo. E assim foi com Pedro, assim foi com João, assim foi com todos aqueles discípulos que acompanharam Jesus. Ali iniciou uma grande transformação de caráter. Ele passou pelo caminho e ele foi trazendo as pessoas. E ele formou uma igreja, chamada a Igreja dos Discípulos. E ele era o pastor dessa igreja, e ele continua sendo o supremo pastor também desta igreja. Porque toda orientação é bíblica, toda orientação vem dele. Se não vier da Bíblia, não faz sentido ter transformação de caráter, segundo a vontade de Deus. E ele conseguiu transformar todos esses caráteres, porque eles aceitaram. Por quê? Porque Jesus, como pastor, ele soube exortar, ele soube amar, ele soube conduzir. E nós, neste lugar, não somos diferentes daqueles discípulos. Até que Jesus venha, nós somos discípulos do Senhor. E temos que aprender e deixar o nosso caráter ser forjado segundo a vontade dele. Evangelho de Mateus, capítulo 16, eu vou ler os versículos 16 e 17. Conforme vocês forem encontrando, ficamos de pé em reverência à palavra de Deus. Esses versículos dizem o seguinte: E Simão Pedro, respondendo a Jesus, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode sentar. Quando Jesus pergunta: o que vocês acham que eu sou? Perguntou para os seus discípulos. E mais que depressa, Pedro eleva sua voz e diz: Tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Mas esse Pedro não era chamado de Pedro ainda, era chamado de Simão. E Jesus disse:
não foi tu que revelaste isso. Deus te revelou. O que ele quis dizer com isso? Não foi o teu caráter que teve tanto discernimento para poder saber quem eu sou, mas foi o caráter que Deus começou a transformar em você, que fez com que você visse em mim quem realmente eu sou. E prova disso, que eu digo para você, ele disse para Pedro, para Simão: eis que você não é mais Simão, porque eu te digo isso, eu que vim do próprio Deus, eu que sou o próprio Deus, eu que tenho o caráter de Deus, eu te digo, não és mais Simão, mas é Pedro, e sobre você edificarei a minha igreja. Somente quem tem o caráter transformado, somente quem tem um encontro com Deus, é que consegue enxergar as coisas como realmente elas são. Quem tem o caráter transformado, tem Deus. E quem tem Deus, não enxerga as imagens distorcidas. Quem tem Deus, não está metido em confusão. Quem tem Deus, não está metido em fofoca. Quem tem Deus, não tem e não faz inimigos. Quem tem Deus, não está envolvido em confusões, porque o caráter de Deus está na vida dele, e ele é como criança, ele recebe e pratica. Vivemos momentos difíceis, a ponto que Deus nos colocou para dentro de casa, para aprendermos novamente como é ser alguém de Cristo, como é ser alguém educado, como é ser alguém sensível, como é ser alguém com a mente de Cristo. Deus disse: já para casa. E estamos em casa, aprendendo de Deus. Estamos em casa aprendendo com os nossos filhos as coisas de Deus. Estamos em casa aprendendo com os nossos pais as coisas de Deus. Estamos em casa aprendendo com o marido, com a esposa as coisas de Deus. Estamos em casa aprendendo que nada é mais importante do que a vida. Nada é mais importante do que o sopro divino, que a qualquer momento, se não nos cuidarmos, será retirado. E o medo está instalado sobre toda a humanidade. Escutem bem, sobre toda a humanidade, sobre toda a face da terra. O Senhor Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Eis que a hora é agora. E para encontrar alguém que o adore em espírito e em verdade, tem que ser alguém que tem o caráter de Deus, tem que ser alguém como criança, tem que ser alguém que queira uma transformação de mente, que queira ser educado por Cristo, que queira ser um discípulo de Jesus. Independente do seu temperamento, há uma chance. Deus também substituiu nomes em razão de uma mudança de caráter. Por exemplo, Deus mudou o nome de Jacó, que queria dizer usurpador. Mudou de Jacó para Israel, que daí ficou sendo príncipe de Deus. Veja, se você é um usurpador, se você é metido em picaretagem, se você é metido em trambiques, o Senhor quer tirar esse nome de Jacó da sua vida e quer te colocar o nome de Israel, desde que você aceite que Ele mude o teu caráter, e Ele vai te chamar de príncipe de Deus. Da mesma forma, Ele quer mudar o caráter daquele que tem o nome de Abraão ou de Abrão, que queria dizer pai exaltado. Ele mudou o nome deste homem de Abrão, de pai exaltado, para Abraão, para pai de multidões. Não basta ser exaltado, tem que ser pai de multidões. E o Senhor continua mudando o caráter, quando ele mudou o nome de Simão para Pedro, ou seja, de vacilão
para uma pedrinha que seria edificada uma rocha eterna, a rocha de Jesus Cristo, a igreja de Jesus. Temos chance de mudança, temos chance de melhorar, temos chance de prosperar, temos chance de ser pessoas melhores, temos chance de deixar todos aqueles vícios que nós não temos força para lutar sozinho, se admitirmos que somos crianças, não sabemos nada o suficiente, o nosso conhecimento é lixo para Deus. Agora o que vem de Deus é precioso, é simples e é verdadeiro. Jesus nunca chamou Pedro de Pedro, mas sempre de Simão. Pedro tinha um caráter oscilante, vacilante. Por isso, toda vez que Jesus chamava, dizia: Simão, Simão, vacilão, vacilão. E ele foi confrontando Simão, e ele foi polindo Simão, até que ele poliu tanto que colocou o nome agora: tu és Pedro, pedrinha. Tu não é uma grande pedra, agora tu vai começar a ser uma pedra. Tu é uma pedrinha, e sobre essa pedrinha, que será uma rocha, eu edificarei a minha igreja. Assim como pedrinha, a Bíblia também nos faz referência ao grão de mostarda, tudo pequeno. Por isso, a chance de sermos melhores é quando nos acharmos como criança. A psicologia nos ajuda a compreender melhor o comportamento humano e o define em 4 temperamentos que são colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Todos temos um pouco dos 4 temperamentos, mas sempre haverá um desses que se destacará. Os coléricos são pessoas dominadoras. Seu ponto positivo é que têm espírito de liderança, mas seu ponto negativo é que gostam de mudar e dificilmente aceitam opiniões. O melancólico são pessoas perfeccionistas. Seu ponto positivo é que são dedicados, porém cobram muito de si mesmo. Não aceitam errar e quando erram, se autofragilizam. Os fleumáticos são pessoas tranquilas. Seu ponto positivo é a paciência e o controle que têm de tudo. Já seu ponto negativo é que são pacientes até demais e se tornam muito dependentes dos outros. Já o sanguíneo são pessoas calorosas, receptivas. Seu ponto positivo é que são sempre positivas e de bom humor. Exemplo, Pedro. Porém, muito emotivas e agem por impulso. Primeiro falam e depois pensam. Então veja que humanamente nós não somos perfeitos. A gente pode simpatizar com um perfil ou outro. E eles ainda se interrelacionam. Ou seja, pode piorar o negócio aqui. A psicologia explica que esses são os 4 principais perfis de comportamento. Mas há um perfil de comportamento que é perfeito. E esse, somente quem caminha com Jesus. Ah, mas pastor, eu caminho com Jesus e não sou perfeito. Mas se você continuar caminhando com Jesus, você vai chegar à perfeição. Você não pode desistir. Você não pode deixar que pessoas te retirem do caminho de Jesus. Você não pode ser influenciado por pensamentos humanos. Você não pode ser influenciado por pessoas que não têm a influência do Espírito na sua vida. Você não pode ser influenciado pelas pessoas do eu acho. Você não pode ser influenciado por homens ou mulheres obstinados pela humanidade. Temos que ser influenciados. Se for por pessoas que tenham o caráter de Cristo. André, por exemplo, ele tinha um perfil organizador. Pedro, impulsivo
e autossuficiente. Tiago, perfil idealista. João, comportamento sensível. Felipe, perfil de organizador, perfeccionista. Natanael, era muito bom na comunicação. Mateus, tinha uma comunicação harmoniosa. Tomé, comportamento detalhista e analítico. Tiago e Judas, sensibilidade e simplicidade. Simão, o Zelote, impulsivo. Judas Iscariote, perfil idealizador. Então você vê, você percebe que todos os discípulos eram humanos. Nenhum veio de algum outro planeta. Nenhum deles tinha algo a mais do que nós podemos ter. Eram pessoas muito parecidas com cada um de nós. E mudaram. Jesus acreditou nelas. E eles acreditaram em Jesus. Lá em João 13, do 8 ao 10, diz assim: Jesus está lavando os pés dos discípulos. E Pedro diz: os meus o Senhor não lava. Jesus então lhe respondeu: Simão, aquele a quem eu não lavar os pés, não tem parte comigo. No mesmo instante, Simão, Pedro, diz: então me lava os pés, as mãos e a cabeça. Veja a impulsividade de Pedro. E Pedro foi muito impulsivo em outras situações. Ele sempre vai além. Ele sempre acha que pode melhorar a situação. Ele sempre acha que tem a palavra mais completa. Ele só diz: Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quando Simão deixou de existir e Pedro começou a existir. Quando ele já tinha negado Jesus. Quando ele já tinha até mesmo traído Jesus. Quando ele já tinha até falado mal de Jesus. Mas o Simão virou Pedro. E aí ele disse: Senhor, eu já te disse, eu te amo. E ele respondeu como Pedro. E Jesus disse para ele então: apacenta as minhas ovelhas. Quem tem o caráter transformado, vira de Simão para Pedro. E Jesus vai nos dar uma incumbência: ama teu próximo como a ti mesmo. E esse caráter transformado vai nos fazer enxergar com os olhos da fé, com os olhos de Deus, e vamos conseguir perceber que todos devem ser amados, que todos devem ser ajudados, que todos devem ser disciplinados, que todos devem ser colocados no caminho, no trilho, para seguir a Jesus. Esta é a nossa missão. Esta foi a missão maior de Pedro. Ide e pregai o Evangelho. Para quem que Jesus diz isso? Para todos aqueles que têm um caráter transformado. Ide trabalhar, ir lá fazer discípulos. Ide cuidar dos teus filhos, da tua família, ir lá fazer discípulos. Ide viajar até os confins da terra, ir lá faça discípulos. E o caráter vai ficar tão transformado, que aquele poder que estava sobre Jesus, Jesus diz: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Ou seja, o teu e o meu caráter transformado me dá direito a ser templo do Espírito Santo. Nos dá direito a abençoar pessoas. Nos dá direito a orar por pessoas. Nos dá direito a libertar pessoas. Nos dá direito a ver pessoas curadas. Nos dá direito a sermos um canal de bênção por onde andarmos. Mas isso é para quem quer ter um caráter transformado. Mas para isso eu tenho que seguir Jesus. Tem pessoas que preferem seguir a prostituta, outros que preferem seguir os traficantes, outros que preferem seguir o banditismo, a mentira, o engano, a inveja, a fofoca.
Sabe por quê? Porque encontram nesses perfis de pessoas alguém que evangeliza mais do que nós. Encontram na prostituta o abraço que um crente não dá. Encontram no traficante o acalento, a atenção que um crente não dá. Eu não estou aqui tentando justificar o mal, eu estou aqui alertando a igreja a amar mais e criticar menos. Eu estou alertando a igreja a ser um corpo firme, sadio. Eu estou orientando a igreja a ter um caráter transformado, para não concorrer com o pecado, mas fazer a diferença entre luz e trevas. E quando isso acontecer, nós não vamos mais perder os nossos filhos para as drogas. Nós não vamos mais perder os nossos filhos para a prostituição. Nós não vamos mais perder os nossos filhos para o mundo. Nós vamos ganhar para o reino de Deus. Mas o meu caráter tem que ser transformado. Eu tenho que estar firme na rocha. Firme quer dizer não oscilante. Uma hora eu aceito Jesus, outra hora eu brigo com Jesus. Uma hora eu vou para a igreja, outra hora eu vou para o centro espírita. Uma hora eu oro, outra hora eu blasfemo. Ei, eu estou falando com quem quer ter um caráter transformado, seguir Jesus. Quem quer ter um caráter genuíno, um caráter novo, vai pedir e Deus vai dar. Vai bater e a porta vai abrir. Quem quiser ter um caráter novo, quem quiser aprender com Jesus, vai andar sobre as águas e não vai vacilar. Simão vacilou, porque ele viu naquele momento que Jesus deu uma ordem que ele podia ir, e ele foi. Mas logo, o sanguíneo Pedro pensou: e se eu cair? A dúvida não provém de Deus. Quem tem o caráter de Deus não tem dúvida. O medo não provém de Deus. Vamos colocar esse medo fora. Vamos colocar a dúvida fora. E vamos caminhar sobre as águas. O Senhor tem muito mais do que isso. Nós vamos passar por essa situação dando glórias a Deus. O que nós estamos fazendo aqui nessa igreja hoje? Estamos aqui andando sobre as águas. Muitos têm medo. Eu não estou criticando, mas eu quero exaltar a coragem dos que estão aqui. Em João 18:10 diz: então Simão Pedro, que tinha uma espada desembainhada, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Veja bem, Pedro, achando que podia proteger Jesus, pega a espada do soldado que estava com os sacerdotes que foram prender Jesus. E ele pega aquela espada achando que fez um bom negócio e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Bela coisa fez Simão. Mais um vacilo de Simão. Jesus pega e gruda a orelha de Malco. O que eu quero dizer com isso? O caráter transformado por Deus não é um caráter agressivo, não é um caráter justiceiro, é um caráter temperado, é um caráter pacífico, é um caráter comedido. E o Senhor conseguiu mudar Simão. Simão provavelmente tinha herdado o seu forte temperamento dos seus pais. Agora era a hora de herdar o temperamento do Pai Celestial. Faltava o controle próprio e a mansidão. Ele queria resolver a situação na base da violência, da agressão. Jesus o repreende e mostra que tem o controle da situação. Piedosamente, Jesus cura Malco, mostrando que a piedade é melhor que a agressividade. Em Zacarias 4:6, a Bíblia diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz
o Senhor. Quantas pessoas existem hoje que têm o mesmo temperamento que Simão e procuram resolver seus problemas com violência, no impulso. Com isso, fazem inimizades, constroem muralhas ao invés de pontes e se encontram sozinhas devido à ignorância e à estupidez das suas atitudes. Devemos aprender com Jesus, que é a piedade, e saiba que isso é melhor do que a agressividade. Precisamos herdar do Pai Celestial o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Aquele que segue Jesus, aquele que sabe receber a repreensão de Jesus, aquele que sabe escutar o conselho de Jesus, aquele que gosta da palavra, aquele que se desvia dos escarnecedores, aquele que anda no caminho do amor, da fraternidade, da paz, da unidade, este terá um caráter segundo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque sobre esses descerá o Espírito Santo e o poder do Altíssimo os libertará de todo o mal da humanidade. E eis que todo temperamento, sanguíneo, fleumático, colérico, seja lá qual for, será mudado. Os temperamentos falhos, humanos, serão rasgados e postos no lixo. E quando isso acontecer, nós receberemos algo que se chama fruto do Espírito, que será substituído pelo amor, pela alegria, pela paz, pela paciência, pela amabilidade, pela bondade, pela fidelidade, pela mansidão, pelo domínio próprio. Até porque contra essas coisas não haverá lei, porque contra essas coisas o pecado não tem poder. Ou seja, o nosso caráter será transformado pelo amor. Nós vamos amar as pessoas incondicionalmente. Vamos aprender da outra face. Vamos aprender a nos humilhar, a dar a capa, a andar mais uma milha. Vamos saber que a humildade é a superioridade. Somente quem tem o fruto, quem tem o amor, consegue discernir isso. Além do amor, nós vamos ter a alegria. Alegria não é qualquer felicidade. Alegria é o ar de respirar, é o fato de respirar o ar que nos dá refrigério, que nos dá gozo, que nos dá amor pela vida. Essa é a alegria que vem de Deus. Além dessa alegria, haverá uma paz que não será explicada humanamente, porque ela transcende todo entendimento humano, é algo que vem de Deus. Nada tira a nossa paz, nada nos derruba, nada nos deixa nervosos, nada faz com que eu blasfeme ou eu xingue alguém. E o meu caráter começa a ser transformado a ponto de eu receber também a paciência. A paciência é algo que é uma paz que se explica. É uma paz inteligente, é uma paz consciente, paciência. Ou seja, eu vou tolerar, eu vou compreender, eu vou saber o porquê que agem assim comigo, mas ninguém vai tirar essa paz. Esse é o temperamento de quem segue a Cristo. E além disso, amabilidade. Nós vamos ser pessoas bem vistas. Por onde nós andarmos, as pessoas vão ver que somos diferentes. Vão te olhar no rosto e vão dizer, você é diferente. Vão dizer para você, como é bom conversar contigo. Vão dizer para você, vem morar comigo. Eu quero te abraçar. É amabilidade.
Quantos tiveram isso no primeiro amor e nunca mais alguém chegou para você e disse isso? Restaure, busque isso que está no Espírito de Deus. Isso faz parte do caráter transformado. Além disso, a bondade. Não vamos reter, vamos ter prazer em dar. A bondade é algo que faz com que a gente rompa todos os intentos malignos de Satanás. Quando um crente abençoa alguém, você está destruindo toda a cilada de Satanás sobre aquela pessoa. Você está constrangendo o mal. Quem tem o caráter transformado, tem a fidelidade. Quem tem o caráter transformado, tem mansidão. É manso a falar, a ouvir, ao executar. É equilibrado. Quem tem o caráter de Cristo, tem domínio próprio. Sabe se controlar. Eu matei aquela pessoa porque eu perdi o controle, mas eu amo Jesus. O presídio está assim, está cheio de crente, mas que não tinha o caráter transformado, porque roubaram, mataram, mentiram. Por quê? Porque era um mau caráter. Ia para a igreja, conhecia a palavra, mas não tinha um caráter mudado por Deus.